escorpiões. Eles são, sem dúvida, alguns dos sobreviventes mais incríveis do nosso planeta, né? Conseguem viver nos ambientes mais extremos da Terra. Mas qual é o segredo por trás dessa resistência toda? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Olha que fato impressionante. Um escorpião pode ficar semanas, às vezes até meses, sem beber uma única gota d'água. Então, fica a grande pergunta: como? Qual é o truque deles? Como é que eles conseguem driblar desidratação em condições que seriam fatais para quase qualquer outro ser vivo? Pois é, a resposta não é tão simples assim não. Na verdade, é uma história fascinante que mistura evolução, fisiologia e, o mais interessante, estratégias de sobrevivência que são completamente diferentes uma da outra. Vamos mergulhar juntos nesse verdadeiro quebra-cabeça da sobrevivência do escorpião? Para começar a resolver esse mistério, a primeira coisa que a gente precisa sacar é um ponto-chave. Nem todo escorpião é igual. Quando o assunto é economizar água, existem basicamente 2 times diferentes no mundo dos escorpiões. E esses 2 times pertencem a 2 grandes famílias, os Butiae e os Scorpionidae. Olha só, o desafio para os 2 é o mesmo, a desidratação brutal. Mas, como a gente vai ver, o manual de sobrevivência de cada um deles é totalmente diferente. Então, vamos imaginar isso como uma competição de sobrevivência. De um lado, temos o time Butidae, do outro, o time Scorpionidae. Cada um tem um plano de jogo bem diferente para vencer o deserto. A pergunta que fica é: qual dessas estratégias leva melhor? E aqui vem a primeira grande pista que os pesquisadores encontraram. Os escorpiões da família Scorpionidea perdem água quase 2 vezes mais rápido. Eles levam os 9 dias para perder 10% da massa corporal, enquanto a família Butidae leva quase 19 dias. Ou seja, o time Butidae é muito, mas muito melhor em economizar água. Isso já levanta outra questão, né? Se um escorpião tá lá desidratando e não tem nenhuma fonte de água por perto, de onde ele tira mais água para continuar vivo? Tem que ter alguma reserva interna, mas onde? E é aqui que a gente chega na grande sacada da investigação. Os cientistas descobriram a arma secreta do escorpião, um verdadeiro tanque de água escondido dentro do corpo dele. O nome desse órgão é hepatopâncreas, e ele é enorme, ocupa a maior parte do corpo do bicho. Pra gente ter uma ideia, dá pra pensar nele como um tanque de água interno mesmo. Ou, fazendo uma analogia, é como se fosse a corcova de um camelo, só que feita especialmente para guardar água. E a importância desse órgão? Nossa, é de cair o queixo. O hepatopâncreas pode guardar até 30% de toda a água corporal de um escorpião. É uma reserva gigantesca, absolutamente crucial para a sobrevivência em tempos de seca. Então, aqui está o pulo do gato. As 2 famílias têm esse tanque de água. A diferença fundamental entre elas está em como elas usam essa reserva. A estratégia de gerenciamento dessa água preciosa é completamente diferente. Vamos dar uma olhada nas evidências. Depois de perder só 5% da massa corporal, os escorpiões do time Scorpionidae já apresentam uma queda bem grande na água total do corpo. Já o time Butidae, os níveis de água deles continuam surpreendentemente estáveis. E olha só que interessante, a gente vê um mesmíssimo padrão se repetindo no hepatopâncreas. A água no tanque dos Scorpionidae cai drasticamente, enquanto a dos Butidae quase não se mexe. Isso confirma a ligação direta. Os Scorpionidae estão, de fato, gastando o seu reservatório principal bem rápido. Ok, os 2 times usam a água do hepatopâncreas para manter o volume da hemolinfa, que é basicamente o sangue deles circulando. Mas veja o que acontece quando o estresse é severo, com 20% de perda de massa. O reservatório do time Scorpionidae simplesmente seca. Chega a um ponto em que é impossível até mesmo extrair hemolinfa, o que indica uma falha sistêmica catastrófica. A conclusão da pesquisa é bem direta. O volume da hemolinfa dos Scorpionidae diminui como resultado do esgotamento das reservas de água do hepatopâncreas após desidratação severa. Em outras palavras, a estratégia deles funciona, mas tem um limite. Sob estresse prolongado, ela simplesmente quebra. Tá, mas por quê? Por que essas 2 famílias evoluíram com estratégias tão opostas? A resposta, ao que tudo indica, está na história de cada uma delas, uma história que foi escrita ao longo de milhões e milhões de anos. Resumindo, é como se existissem 2 manuais de sobrevivência. O time Scorpionidae segue a tática do gole rápido. Eles armazenam mais água no começo, mas gastam tudo muito rápido. É uma estratégia de alto risco e alta recompensa. Já o time Butidae vai no gole lento.
Armazena um pouco menos, mas economiza com uma maestria incrível, mantendo a estabilidade por muito mais tempo. Uma estratégia conservadora, de longo prazo. E essa é, talvez, a conclusão mais importante de todas. Essas estratégias não são só adaptações a um deserto específico ou outro. São projetos de sobrevivência antigos que valem para a família inteira. A diferença está gravada bem fundo na história evolutiva deles, na sua filogenia. No fim das contas, isso mostra pra gente que evolução não tem uma única resposta certa. O que é uma vantagem para uma família pode ser uma falha para outra. E isso faz a gente pensar que outros segredos de sobrevivência incríveis devem estar por aí, escondidos bem na nossa frente, só esperando para serem descobertos?